Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Queridos, abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo de número 8. Versículo de número 8 até o versículo de número 11. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade nessa noite. É um prazer estarmos aqui com toda essa equipe de obreiros, pastores que estão fazendo a obra que é de Deus, amém, irmãos? Deus continua abençoando. Louvo a Deus pela vida do pastor Jobem Oliveira, presidente do ministério aqui, né? Louvo a Deus pela vida do presidente do Congresso Semeando Fogo, pastor Wesley. É um prazer estar aqui com vários pastores. Pastor Moisés conheci agora, presidente do Ministério Comaderge no estado de São Paulo. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, está aqui à minha esquerda, de branco ali. Essa semana nós vamos fazer 10 anos de casado. Eu sou novo, mas sou velho. 10 anos de casado. Depois de amanhã, para a glória de Deus, está minha mãe também à esquerda ali. Tá bom? Louva a Deus por essa oportunidade. Quantos encontraram Romanos capítulo 13? Digam amém. Amém. O versículo 8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o outro cumpre a lei. Com efeito, não adulterará, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Deus fala conosco. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. O irmão pode se sentar. Meus queridos, o texto que ora acabamos de ler, eu vejo o apóstolo Paulo trazendo instruções que eu poderia dizer de sabedoria, e que na verdade nos dá estrutura. Ao analisarmos toda a Bíblia, nós vamos entender que a Bíblia ela vai ter algumas divisões, entre ela de Gênesis até Malaquias. Nós encontramos aqui o que chamamos de preparação. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos aqui a manifestação de Cristo, que todo o Antigo Testamento ele vem trazendo uma preparação. No livro de Atos, nós encontramos a propagação de tudo aquilo que Jesus ensinou e que Jesus realizou. No livro de Atos, os apóstolos vão propagar o poder de Jesus, o amor de Jesus. É claro que tudo aqui tem uma sequência, uma organização. E se todo o Antigo Testamento preparou, os 4 evangelhos, Jesus se manifestou, o livro de Atos está sendo propagado. Nessa propagação vai ter curas, milagres, libertação. Só que na verdade o Senhor quer uma igreja, e uma igreja ela não vive só de preparação. Uma igreja ela não vive só de manifestação. Uma igreja ela vive de propagação, mas também não só disso. Uma igreja ela precisa ser estruturada. Com isso nós encontramos nas cartas paulinas e nas cartas gerais o Senhor mexendo na base, o Senhor educando uma igreja para que esta igreja, que é a noiva do Cordeiro, possa herdar a vida eterna com Cristo Jesus.
eu percebo que o apóstolo, ele quer nos edificar, ele quer fazer um povo, não que apenas seja cristão só no dia de culto, no dia de congresso, só que salta, que pula e que roda, porque na verdade é muito bom sentir a presença de Deus. É muito bom saltar, pular, correr, voar de um pé só, mas o mais importante é ser firme e constante. Show myself fire. Porque é o que sustenta a igreja do Senhor, e o que traz o real avivamento é a firmeza, é a estrutura. Nessa noite eu venho como profeta de Deus dizer que Deus vai te estruturar pela palavra ainda mais, e que querendo o diabo ou não, a igreja do Senhor vai avançar e vai crescer. Mas vamos lá, nessa divisão da Bíblia, até chegar aqui aonde nós nos encontramos, nós vamos entender que Deus ele vem preparando, Deus ele vem se revelando, e nós encontramos algumas dispensações, entre elas a inocência, consciência, governo humano, patriarcal ou da promessa, e a lei. A lei vai ser um pouco pesada, na lei muitos vão morrer, a lei vai trazer muito luto, mas como Deus nos ama, como Deus é poderoso, após mais de 400 anos de silêncio, quando nós abrimos a nossa Bíblia, antes de Mateus, nessa folha em branca que nós encontramos na maioria das Bíblias, parece que Deus não vai se revelar, parece que Deus desprezou a humanidade, mas quando entramos no Novo Testamento, justamente na manifestação, eu vou ler João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem sabe nesse período interbíblico o diabo está dizendo: Deus esqueceu deles, Deus desprezou eles, Deus não quer mais saber deles. Mas quando eu vou olhar para a nova aliança, eu entendo o amor de Deus, que é de tal maneira. Aí lá vem Deus com a dispensação da graça, dizendo: não importa o que você fez, não importa o que você aprontou, se o mundo está te desprezando, se a sociedade te desprezou. Aí eu vejo João escrevendo na primeira carta, no capítulo 2: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado de todo mundo. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu ainda vou dar tema a essa mensagem, mas eu quero que você levanta a tua mão nessa noite. Levanta a tua mão, porque o diabo está dizendo que a tua casa não vai, que o teu filho vai morrer, que o teu casamento vai acabar. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: o sangue de Jesus vai tocar, vai libertar, vai transformar. Se você acredita nisso, feche a tua mão agora e adore ao Senhor. Ele morreu, no terceiro dia ressuscitou. E a igreja agora vai sair para fazer o ID. É claro que vai haver muitas curas, muitas libertações. Mas quando eu chego no capítulo de número 13 e o versículo de número 8, meu coração estremece. Porque Paulo aqui está educando. Não adianta ser igreja e ser mal educado. O que eu estou dizendo de mal educado é não ter ensinamento da palavra. A palavra sustenta, a palavra revela, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra levanta, a palavra abre porta, a palavra traz dons espirituais. Não há avivamento sem a palavra de Deus. Então ele vai dizer: olha, orientação de Paulo: não adulterarás. Ele vai vir uma série de não furtarás, não darás falso testemunho. Ele começa com uma negativa, falando aquilo que não devemos fazer. E ele vai motivar a igreja a amar. Porque se tem uma coisa que resume a Bíblia em uma palavra, é o amor. Paulo ele vai explicar porque ele está advertindo a igreja, porque ele está aqui exortando a igreja, porque ele vai dizer: digo isto conhecendo o tempo. Ele quer dizer isso aqui, ó: eu estou ciente do tempo, eu sei o tempo que estamos vivendo. E ele diz bem claro que já é a hora de despertarmos do sono.
Sabe o que Paulo está dizendo? Não é hora de brincar, não é hora de dormir. O evangelho não é história da carochinha, o evangelho é real. Quando ele fala, é hora de despertarmos do sono, pastor Wesley, Deus me deu um tema: igreja vencendo a hipersônia idiopática. O Hélito, que é hipersônia idiopática? Se você não sabe, a hipersônia idiopática é uma doença conhecida como a doença do sono. O normal, para você ter um sono saudável, uma noite tranquila, que eu poderia dizer, você dormiu um tempo bom, que vai ser saudável, seria de 7 a 9 horas diária. Porém, quem tem a hipersônia idiopática, essa doença que assola a pessoa não fica satisfeita em dormir 7 horas, 8 horas ou 9 horas. É um sono profundo, é um sono elevado que se apodera do indivíduo. Vamos lá, quando Paulo está dizendo, é hora de despertarmos, é claro que você dorme, e tem hora para você acordar. Quem tem uma rotina diária, certamente você coloca o despertador. E eu, por costume, porque eu sempre acordo nesse horário, por volta de 6 horas, 6h15 da manhã. Então, se eu não colocar o despertador no automático, eu já acordo entre 6 horas e 6h30, eu desperto, sem despertador, porque o meu organismo já se adaptou a esse período de horário de dormir e horário para acordar. Só que a pessoa que está tomada pela hipersônia idiopática, que é um sono além do normal, ela não consegue ter uma vida rotineira como qualquer outra pessoa. Não, na verdade o sono é tão profundo, esse sono se apodera da pessoa até mesmo durante o dia. E certamente quem dorme não conversa, a não ser se for sonâmbulo. Quem dorme não trabalha, quem dorme não faz nada mais, nada menos do que descansar. Precisamos descansar? Sim. Precisamos dormir? Sim. Mas existe hora para acordar. Qual é o problema dos dias atuais? Essa doença tem tomado muitas igrejas, essa doença tem tomado muitos altares. Eu vejo pela palavra, pelos acontecimentos, que a igreja está adormecida. Não diga em geral, porque ainda existe os remanescentes, que enquanto alguns estão dormindo, enquanto alguns estão desapercebidos, mas eu ainda creio num Filipe de Atos capítulo 8, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. É claro que uma boa parte está adormecida. Se puder baixar o fundo do som um pouquinho. Uma boa parte está tomado por um sono que tem tomado a igreja. E aí perguntamos, cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê as curas? Os milagres? Parece que a presença de Deus foi embora. E alguém diz, porque hoje em dia nós não vimos acontecer muitas maravilhas que aconteciam no tempo bíblico, ou para quem é mais antigo, há um tempo atrás. Porque na verdade esse sono tem tomado a igreja. Mas eu venho como profeta de Deus dizer que é hora de despertarmos desse sono. Não é hora de dormir, não é hora de estar percebido. É hora da igreja proclamar e dizer que Jesus Cristo vem aí. Se a igreja estiver adormecida, não tem como crescer, não tem como gerar. Na verdade a preguiça, ela vai se apoderar. E muitos vão dizer, eu estou vivo. E o Senhor está dizendo, na verdade tu diz, vivo sou, mas tu está morto. Porque quem está vivo e está ligado ao Cristo, que é o dono da vida, ele produz vida. Quem está vivo não destrói ministério com rebeldia e contenda. Quem está vivo não atrapalha a evolução do reino de Deus. Quem está vivo, ligado em Cristo, ganha almas, trabalha para o reino e glorifica ao nome do Senhor. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo 10 virgens. As 10 dormiram. O número 10 é o número da totalidade.
As 10 estão vestidas como noiva. As 10 são noivas. As 10 estão saindo para encontrar com o noivo. Mas está vestida de noiva não quer dizer nada. Andar como noiva também não quer dizer nada. O que vale é se tem azeite na lamparina. Lembrando que esse azeite aqui não é poder. Não. Porque poder não define. Dons espirituais não definem se você vai subir para o céu ou não. Esse azeite é o selo do Espírito Santo. É a presença dele que trabalha não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E eu posso perceber se alguém está dormindo sem azeite, porque 5 eram prudentes e dormiram, mas tinha azeite. 5 eram loucas, dormiram, mas não tinha azeite suficiente. Irmão, é só loucura para dormir tranquilo e está com a vida toda desconcertada. Tem que ser loucura para dormir, roncar e não se preocupar em consertar o que está errado. Mas tem umas que é prudente. Eu estou com sono, estou cansada, mas tem azeite. Estou com sono, estou cansada, mas não semeio contenda na obra. Estou com sono, estou cansada, mas vivo a palavra. Estou com sono, estou cansada, mas estou olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque esse sono não é normal. Um sono que tem se apoderado da igreja nos dias atuais. E se você olhar, irmãos, eu posso dizer isso aqui, porque eu já vi isso e presenciei. Se você observar hoje, quem está puxando o tapete do crente não é o ímpio, não é o bruxo, porque por mais que eles trabalham contra a sua vida, eles estão derrotados. Quem está puxando o tapete de crente é crente. É gente de dentro do arraial que se diz cristão. É verdade. E um dia eu estava numa cidade aí que eu não vou falar qual, que eu conheço bem. E aí eu olhei e falei, meu Deus, estão brigando espaço de igreja igual boca de fumo. Igreja não é boca de fumo, igreja é onde Deus se revela para aqueles que se entregam para Ele. A igreja é a comunidade do povo de Deus. Eu não posso crer numa comunidade do povo de Deus que estão lutando contra Ele mesmo. Eu não vejo no céu Gabriel brigando com Miguel. E Gabriel dizendo, eu tenho espada e tu não tem. Ou Miguel olhando para Gabriel e dizendo, olha só, Miguel dizendo para Gabriel, eu tenho espada e você não tem. Ou Gabriel dizendo, eu tenho mensagem e você não tem. Não, irmão, no céu é uma só fé, é um só Deus e um só propósito. Se de fato eu vivo qualquer coisa a não ser a palavra, e eu estou levando de qualquer jeito, é sinal que está adormecido. Mas eu creio numa igreja cheia da presença de Jesus, que entende a voz de Deus. Coronavírus está aí, e Deus está dizendo, é hora de despertarmos do sono. A crise econômica está assolando não só o Brasil, mas vários países, e Deus está dizendo, é hora de despertarmos do sono. E nessa hora Deus quer levantar profeta, e nessa hora Deus quer levantar profetisa, e nessa hora Deus quer levantar uma geração que não tem medo do sistema, que não tem medo do inferno, mas que vai adiante e está dizendo, eu estou acordado. Se eu estou acordado eu vou semear fogo. Se eu estou acordado eu vou semear a palavra. Se eu estou acordado, se prepara, Satanás, porque aonde eu colocar o meu pé, o diabo vai ter que bater em retirada, e o nome do Senhor será glorificado. Quando eu vejo isso, porque Deus, irmão, não é Deus de morto. Deus é Deus de quem está vivo. Quando eu falo morto e dormindo, eu não falo de quem está no culto e não dá glória a Deus, não. Não é isso não. Eu não falo de quem está no culto e não dá aleluia, não é isso não. Eu digo de quem trabalha para a obra. Porque avivamento é muito mais além do que eu dar glória a Deus. Avivamento é muito mais além do que eu dar aleluia. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tinha casado com a minha esposa de pouco. Eu fazia parte de uma igreja, e naquela igreja eu me lembro que o pastor, ele olhou e disse assim, eu vou acabar com a juventude dessa igreja,
Porque na verdade, composta a juventude, eram alguns jovens e adolescentes. E ele falou assim, eles não querem compromisso com Deus. Eu olhei para ele lá na cidade de São João Nepomuceno, que é onde eu moro atualmente. Eu olhei para ele e falei, pastor, deixa eu liderar esses adolescentes, porque eles estão adormecidos. Eles precisam despertar e precisam conhecer o que é avivamento. Ele olhou para mim e falou assim, Wellington, você não leva muito jeito, porque você é uma pessoa meio séria. E para poder liderar eles tem que ter uma jogada, tem que ter um jeitinho. Eu falei, pastor, eu não tenho jeitinho, mas eu tenho o Espírito Santo, que aonde chega convence do pecado, da justiça e do juízo. Quer jeitinho melhor que esse, irmão? E ele falou assim, depois de tanto insistir, ele falou, Wellington, então vai lá e lidera eles. Pegou eu e minha esposa e falou assim, esse vai ser o seu primeiro rebanho. Deu 9 na nossa mão. Aqueles 9, irmão, na verdade não tinha adolescente, mas a maior parte tinha de 9 anos. Eu falei, ô pastor, é criança, mas vamos lá. Eu me lembro que nós reunimos eles um dia e nós olhamos para eles num círculo e falamos assim, o que é que vocês querem ser? E um disse, eu quero ser médico. O outro falou, eu quero ser bombeiro. Eu falei, rapaz, eu estou falando de coisa espiritual. O que vocês querem ser na obra de Deus? Um olhou e falou, eu nunca pensei. Eu falei, então pensa você daqui a 20 anos. E um falou, eu quero ser pastor. O outro falou, na obra de Deus eu quero ser guitarrista. O outro falou, eu quero ser pregador. Eu falei com eles, agora vocês vão fechar os olhos e vão começar a sonhar e projetar o reino de Deus, porque vocês serão a igreja do amanhã. Eles olharam meio que sem entender, porque na verdade eles estavam adormecidos e eles precisavam de uma coisa para despertar eles: palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Porque até então o que eles aprenderam era que ser crente era apenas reunir na igreja para uma sessão de pipoca, assistir um filme. Era apenas reunir na igreja para poder estar ali passando o tempo. Eu falei para eles, gente, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Eu falei para eles, vocês sabem quem é o Espírito Santo? Eles disseram, tio Wellington, nós ouvimos falar. Eu falei assim, vocês não vão ouvir falar, vocês vão conhecer o Espírito Santo, porque a partir de hoje vocês estão acordando. É hora de despertar do sono. Eu e minha esposa reunimos eles e falamos com eles, vocês vão jejuar. Tio, o que é jejum? Eu falei, vocês vão fazer isso? Isso, eles começaram a jejuar. E nós falamos com eles, agora nós vamos subir no monte. Com a permissão dos pais de vocês, subimos para o monte e começamos a falar do Espírito Santo. Começamos a mostrar para eles que evangelho é ganhar almas para o reino de Deus, é trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Começamos a falar com eles a palavra da sabedoria, da palavra da ciência, do discernimento de espírito, do dom de cura, do dom da fé. Começamos a falar com eles da operação de maravilha, da variedade de língua, da interpretação de língua, da profecia. Começamos a falar com eles dos mistérios de Deus. Daqui a pouco, quando nós começamos a falar e eles começaram a orar, um que estava no meio deles, ele tinha 9 anos de idade. Ele começou a olhar para cima e ele falou assim, tio Wellington, eu estou vendo um negócio aqui. Eu falei para ele, o que é que você está vendo? Ele disse, tio Wellington, eu estou vendo uma carruagem, ela está começando a passar em cima de nós. Olha para mim. Daqui a pouco ele foi olhando, ele foi girando aos pouquinhos, lentamente. Eu disse para ele, rapaz, e aí o que está acontecendo? Ele falou, tio Wellington, quando o senhor fala no Espírito Santo, a carruagem começa a se aproximar, ela está andando ainda mais. Show, Mahai, Decamahaia. Quem crê em mistério de Deus aí? Eu creio no poder de Deus. Eu falei com ele, vai dando glória, vai dando aleluia, vai clamando a Deus, porque eu disse para ele, eu sou do mistério, irmão, eu creio no poder de Deus. A Assembleia de Deus nasceu no fogo. Eu disse para ele, vai clamando, vai adorando. Daqui a pouco ele começou a rodar um pouquinho mais rápido. Ele falou, tio Wellington, a carruagem está se aproximando. Eu falei com ele, vai adorando, porque Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Daqui a pouco ele foi dando glória. Ele falou, tio Wellington, a carruagem está vindo na minha direção. Quando ele foi abrir a boca, não saiu glória, não saiu aleluia. Ele começou a falar em língua estranha e Deus batizou ele com o Espírito Santo. Eu olhei para os 9 e falei, agora vocês vão clamar também, porque aqui não é lugar de dormir, aqui não é lugar de estar desapercebido, aqui é lugar de estar acordado. Primeiro eu ensinei vocês a ter o azeite, que é a marca do Espírito Santo.
no céu. Agora eu vou ensinar vocês o que é mistério de Deus, o que é poder de Deus. Daqui a pouco o Espírito Santo pegou um, pegou dois, pegou três, pegou quatro, e todos foram batizados com o Espírito Santo e com poder. Se coloque de pé, se coloque de pé, de pé. Deus encheu eles. Falei, primeiro ser crente, ter azeite. Porque à meia-noite vai ter um brado. Aí vem o esposo, sai lá ao encontro. As loucas não entram, as prudentes vão entrar e estar com ele para sempre. O ABCD vocês aprenderam. Agora é poder. Falei com eles, foram cheios? Faz o seguinte. Eu disse para eles, pastor Wesley, agora vocês vão. E esses 9, a maior prova que está cheio, vai e busca mais 9. Eles foram, buscaram 9, se tornaram 18 em um ano. Os 9 se tornaram 46. Dos 46, 40 batizados nas águas e com Espírito Santo. 3 minutos, deixa eu terminar. Igreja, não é tempo de dormir não, irmão. Não é tempo de brincar não. Ai, show Mahaia. Deus está trazendo avivamento para o Brasil. Deus está trazendo avivamento para essa cidade. E o Senhor me disse, pastor Wesley, Deus vai tirar os artistas dos altares. Deus vai tirar os apresentadores de palco. Deus vai tirar os palhaços. Porque a igreja não é circo. O povo não é plateia. Está vindo um avivamento por aí. Porque é hora. É hora, é hora. Quem entende que é hora, levanta a mão. Quem entende que é hora, levanta a mão. É hora de despertar do sono. É hora de pregar o evangelho. Por quê? Fechei minha Bíblia. Porque aonde Jesus está, ninguém fica dormindo. E antes dele subir, ele reuniu os discípulos, capítulo 14 de João, versículo 12 em diante, para resumir. E disse, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essa. Quem crê nele aqui? E as fará maiores do que essa. Porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedir em meu nome, tudo eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. É Jesus dizendo, se você me ama, se você guarda a palavra, eu vou me manifestar a você. O que é manifestar? Em um original mais profundo, dá sinais da tua presença. Levanta a tua mão, eu vou contar até 3 e eu passo o microfone. Estenda as tuas mãos em forma de receber. Jesus está aqui. Abre a Bíblia, abre a sua Bíblia. Jesus vai te dar sinais da presença dele. Para aqui. Coloca a mão sobre essa Bíblia. Dobra o seu joelho e coloca ela com todo respeito no chão. Estenda a mão para cá. Segura o fundo para mim, profeta. John Bleplai Selfaia. Wikelfaia. John Teplai Revas. Tomenterrei Assu. Quando eu sentei ali, profeta, Deus me mostrava você de joelho. E você semeava. Coloca a Bíblia no chão com todo respeito, como se fosse uma terra. Você semeava. Enquanto você semeava, o mapa do Brasil aparecia debaixo da Bíblia. Aquele mapa começou a ficar dourado. E Deus me disse, diga para o meu servo que entre essa semente, que é a palavra, e a mão dele, eu coloco uma chave. Eu via em vários estados do país uma chama brotando, pá, uma chama brotando, pá. Eu disse, Deus, o que é isso? Ele disse, filho, com a minha palavra semeia fogo.
porque o que essa nação precisa é de fogo. E Deus me disse: filho, eu já dei o mistério nas tuas mãos. Somente abra a tua boca e seja profeta nessa nação. Porque através da minha palavra, o fogo será semeado e o meu nome será glorificado na tua vida. Se prepara tão somente como a rai de faia, se humilha na minha presença, e quantos teus inimigos, somente eu, o Senhor, leplai, fai, renai, mostrarei para eles o que eu tenho na tua vida. Tão somente sede firme, constante na minha presença, e tu verás o meu poder na tua vida. Eu vou contar até 3, eu passo o microfone. Receba essa palavra de Deus, varão. Eu vou contar até 3. No 3 tu fecha a tua mão, eu passo o microfone. Eu conto 1. Senhor, eu profetizo nessa noite o teu poder sobre a tua noiva, que é a tua igreja. Eu conto e-mail, Senhor, aonde houver alguém ligado, conectado na tua palavra, abraça ele agora. Eu conto 3. O tema desse congresso é semeando fogo. Tu vai sair daqui acordado, cheio da presença de Jesus. Semeando fogo, semeando fogo. Lei revalada raia. Eu conto 2,5. No 3 tu fecha e adora. Eu profetizo em nome de Jesus um avivamento de Deus sobre a tua vida. Se você crê nisso, fecha a tua mão agora. Adore o Senhor, exalte o Senhor e seja